Sejam bem-vindos, futuros residentes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Pedro Denofrio, sou coordenador do curso preparatório para provas de residência da Quero Ser BMF. E hoje nós vamos fazer uma revisão anatômica para infecções maxilofaciais. Vamos lá? Lembrando, deixem suas dúvidas nos comentários que nós vamos tentar responder o mais rápido possível. E lembrem-se também que nós temos já um vídeo sobre infecções maxilofaciais aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Qualquer coisa, terminando esse vídeo, vocês podem ir para lá e ver o resto da matéria, tá bom? Continuando. Então, anatomia para infecções em cirurgia bucomaxilofacial. Etiologia das infecções. As infecções odontogênicas têm origem em duas principais complicações da cavidade oral: as complicações de origem periapical e as complicações de origem periodontal. As infecções mais comuns são as de origem periapical, podendo iniciar apenas com uma pericementite por restaurações mal adaptadas e cáries que levam à necrose pulpar, resultando em uma via expressa para que os agentes contaminantes penetrem mais profundamente nos tecidos adjacentes, que uma vez serão invadidos e se estabelecem como uma infecção ativa que se dissemina em todas as direções, buscando as linhas anatômicas de menor resistência para alcançar outros tecidos mais profundos. Nesse slide, podemos observar que a destruição por cárie, gerando uma pulpite ou uma necrose pulpar, podem gerar uma via expressa de contaminação de tecidos mais profundos, que acabam gerando um abscesso pela colonização de agentes patógenos desses tecidos. Já as infestações por doença periodontal podem ser causadas por bolsas periodontais muito profundas ou por corpos estranhos, como cascas de pão, dentro delas, que acabam gerando um abscesso gengival. Nesse slide, listamos as principais infecções de origem odontogênicas. Podemos escrever que são as pericoronarites, pulpites, celulites e abscessos. Não necessariamente isso é uma evolução, porém nessa cadeia normalmente acontece. Se uma celulite acaba sendo maltratada ou ignorada, ela pode evoluir para uma angina de Ludwig. Um abscesso ou uma celulite maltratada, e dependendo das bactérias que colonizam essa região, podem evoluir para sinosites e faceites. E um abscesso ou uma celulite maltratada em região de mandíbula, por exemplo, também pode se tornar uma osteomielite. As que vamos falar hoje aqui são as celulites e os abscessos. Celulites, normalmente causadas por cáries, por doenças endopério, por iatrogenias, por exemplo, quando o cirurgião dentista utiliza o motorzinho, né, a famosa caneta de alta rotação, com pouca irrigação e acaba jogando tecidos lá para baixo, ou mesmo pelo prof jogando, fazendo aquela profilaxia com um jato de bicarbonato que acaba jogando também pelo tecido periodontal um pouco de ar e contaminando a região. E por tratamentos mal conduzidos, como a falta de medicação ou tratamento da região. O tratamento das celulites é a remoção da causa ou do agente causal, medicação correta com antibiótico-terapia e anti-inflamatórios, tratamento endodôntico, caso seja alguma coisa de origem endodôntica, e a drenagem da celulite para eliminar a flora da região. Já os abscessos normalmente são bolsas contendo tecido necrótico ou pus, cheios de bactérias e células brancas mortas. Uma característica do paciente que apresenta um abscesso ou uma infecção odontogênica é estar febril. A celulite normalmente se encontra como anterior e, se você colher o material, vai encontrar bactérias anaeróbias. Aqui é um videozinho que eu falo que todo residente adora assistir, né? E vocês também, graduandos. Que é o famoso videozinho da drenagem, onde a gente vê que o abscesso é literalmente uma coleção de pus. É um tecido, como se fosse uma bolsa, onde ficam armazenados todos os restos necróticos da batalha do nosso sistema imune contra os agentes causais. No caso dessa menina, por exemplo, foi uma paciente que não foi suturada com um ferimento dentro da cavidade oral, na região de sínfise, e esse ferimento infectou, causando esse abscesso.
ela ficou 3 dias sem tomar nenhuma antibiótico terapia ou receber a sutura, o tratamento adequado, depois nos procurou lá no Hospital Samaritano para a gente fazer essa abordagem. Então, pergunta de prova para ajudar vocês, hein? Quais são as diferenças entre os celulites ou abscessos? Normalmente eles não vão perguntar isso, mas eles vão dar casos clínicos onde vão dar estas dicas que vão ajudar vocês a passarem. Então, se relatar que aquilo tem menos de 3 dias de evolução, com certeza é uma celulite, porque é um caso agudo. Agora, se relatar que é uma dor localizada e delimitada, é um abscesso. Caso apresente-se sem pus na hora da drenagem, é uma celulite. E as bactérias anaeróbias e o grau de servilidade menor, um abscesso. Então, tomem nota desse quadro. Quais são os sinais e sintomas de uma infecção odontogênica? Normalmente os pacientes se apresentam com comprometimento de via aérea em casos mais graves, então ele vai ter queixa de perda de não conseguir respirar, ter uma dispneia ortostática, uma odinofagia, uma disfonia, excesso de salivação, então é aquele paciente que vai te procurar com um paninho ou babando dentro da sala de emergência. Apresenta também febre, letargia e prostração. Também se apresenta desidratação por ter uma dificuldade de se alimentar e de se hidratar. O trismo é algo que a gente também tem que ficar bem esperto, porque um paciente que já não consegue abrir a boca também pode nos dificultar essa drenagem e essas abordagens. Qual que é o tratamento de um abscesso? Como diria Hipócrates, abscesso drenado é abscesso tratado, é a regra da cirurgia. Mas não é só isso. Para prescrever um tratamento, nós também temos que pensar em todos os tratamentos adjuvantes. Então, além do tratamento cirúrgico, nós temos que pensar em qual antibioterapia será empregada e sintomáticos para aliviar a dor e a inflamação local. Fatores anatômicos da localização das infecções. Então, vamos começar realmente a aula que nós viemos falar. Os fatores determinantes para a localização de uma infecção estão ligados principalmente às espessuras das corticais das infecções. Então, por exemplo, um abscesso de uma região de maxila, principalmente anterior, ele vai estar completamente ligado ao posicionamento do elemento dental. Se ele está no caso da parte radicular do elemento dental, se ele está mais para vestibular, se ele está mais para lingual, se for de origem endodôntica ou periodontal. E as inserções musculares, que dependendo da inserção muscular, ela vai delimitar esse caminho ou guiar essa infecção para alguma região. No próximo slide dá para a gente enxergar bem isso. Então, por exemplo, esse molarzão aqui, que está acima do músculo, com sua região apical, ele vai acabar drenando pela vestibular, que está mais próxima da cortical aqui. Ele sempre vai procurar o caminho mais fácil e mais medular. E vai drenar por cima do espaço bucal. Agora, nesse segundo molar aqui, ele vai acabar drenando por baixo do espaço bucal, porque a sua região apical está contida próxima à vestibular, porém abaixo da inserção muscular. As espessuras corticais também contam bastante. Então, nesse quadrinho aqui, nesse resumo, a gente consegue entender bastante como serão drenados, principalmente pela região e espessura das corticais. Então, por exemplo, os incisivos centrais têm tendência, na maxila, a drenar para a região labial, principalmente por intrabucal, fazendo um levantamento do músculo orbicular da boca e do tecido subcutâneo da base do nariz. Já os caninos têm uma tendência a drenar também para a labial, causando uma perfuração logo abaixo do músculo elevador do ângulo da boca, e em extrabucal o sintoma vai ser abaixo da origem do músculo elevador do canto da boca, localizando o espaço canino. Nos molares, normalmente se drena abaixo do músculo bucinador. E o sintoma, né, ou o que você vai enxergar, o sinal, vai aparecer extrabucal na região do espaço bucal entre os músculos bucinador e masseter. Já na mandíbula, vamos apresentar, por exemplo, os premolares, localizados na região sublingual e limitado normalmente pelo músculo milioide, mucosa do assoalho bucal e o corpo da mandíbula. Extrabucal vai se localizar com o espaço coletor, ocupado por um tecido conjuntivo frouxo, situado entre os músculos depressor do ângulo da boca e o masseter e o bucinador do corpo da mandíbula. Esses dois quadros também é interessante que vocês tenham, tá? Espaços faciais.
Os espaços faciais eles podem ser divididos em 3 categorias: suprióideos, infrióideos e pancervicais. Os suprióideos são o mastigador, submandibular, parafaríngeo e parotídeo, e o periamidaliano. Os 4 primeiros normalmente são cobrados em provas de residência para bucomaxilo. Periamidaliano, lógico que a gente tem que saber porque está dentro da cavidade oral, mas seria algo mais para cabeça e pescoço para otorrino. Os infrioídeos é o visceral anterior, e aqui estão os preocupantes, os que nós não queremos que nunca cheguem nos nossos pacientes. Normalmente aí a gente já tem que chamar os nossos coleguinhas da cabeça e pescoço, que são os pancervicais, que é o retrofaríngeo, perigoso, carotídeo e o pré-vertebral. Característica dos espaços faciais. Primeira coisa, espaços faciais são virtuais, gente. Não pensem que esses espaços são algo que quando você estiver fazendo a dissecção no seu paciente, você vai encontrar fácil, você fala, não, estou no espaço bucal. Não. O espaço é literalmente virtual, serve só para a gente chegar na tomografia e ter uma base da onde a gente está se metendo. Mas no fundo, são espaços virtuais, tá? Então é uma delimitação que a gente coloca para a gente saber o quão perto a gente está de lugares perigosos. Mas são virtuais. Você não vai sentir, estou aqui no submandibular, estou no retrofaríngeo, super difícil. Normalmente até a infecção mesmo se disseca de uma maneira que não vai se comportar dessa maneira. Tá bom? Então eles são espaços limitados pelas fáscias musculares normalmente, são preenchidos de tecido gorduroso e conjuntivo frouxo. São regiões normalmente também pouco vascularizadas, até por isso que as infecções acabam ficando por lá, porque é difícil que sejam combatidas por células do sistema imune. São espaços também que funcionam como guias de fácil acesso, que vão causar essa fácil propagação e exigem um tratamento mais complexo. Então, os espaços faciais primários. Na maxila, nós temos o espaço vestibular, canino e bucal. Não que na mandíbula nós não temos o espaço bucal, por exemplo, mas nós também temos o espaço submentoniano, sublingual e submandibular. Espaços faciais da maxila. Espaço canino. Normalmente por intraoral, a sua manifestação vai ser próxima ao músculo elevador da boca, na região do sulco gengival vestibular. Já por extraoral, vai literalmente causar o apagamento do sulco nasolabial. O espaço bucal. O espaço bucal normalmente vem de uma origem um pouco mais posterior, onde intraoral vai ficar próximo ao músculo elevador da boca e o sulco gengival vestibular, e extraoral vai causar o apagamento da região zigomática entre os músculos masseter e bucinador, como a gente vê aqui na figurinha. Já o espaço submentual, que é um espaço facial primário da mandíbula. O espaço submentual normalmente está próximo ao mento, óbvio, e ele fica com o músculo milioide superior, o músculo digástrico inferiormente, o músculo platisma como inferior, e extraoral vai apresentar um aumento de volume extraoral na região abaixo do mento. Um grande problema do espaço submentual, dependendo do caso, então um paciente quando vier de uma infecção de premolares ou molares, pode ter invasão dele por um edema ou por uma propagação dessa infecção. Então, normalmente tem que sim palpar todos os espaços, óbvio, no exame clínico. Os primários, o espaço sublingual. Os limites dele. O espaço sublingual é limitado pelo assoalho bucal superiormente, também, obviamente, né? Gente, tudo que eu falar aqui é completamente anatômico. Então, muitas vezes eu vou falar óbvio, porque se ele é o sublingual, o que está acima dele é a língua, logo é o assoalho. Já inferiormente está pelo músculo ioídeo. Posteriormente, nós temos o genioide e o músculo genioglosso. E a característica de uma infecção que está correndo para essa área, normalmente é a elevação do assoalho da língua. Vamos atentar aqui, que aqui é o espaço sublingual, certo? Olha o tamanho da via aérea se houver uma evolução pior e acaba levando. Aqui é um espaço que já pode causar uma constrição de via aérea, né? Então a gente já tem que ficar esperto para o nosso paciente não morrer afogado sem ar. Espaços faciais primários da mandíbula submandibular. Os limites. Normalmente, submandibular para inferior e fora do corpo é a pele e o platisma. O músculo milioide é superior a ele, então ele é abaixo do submandibular, do sublingual. O osso ioide é posterior e a mandíbula pela medial, delimitando ele.
externalmente impossibilita palpar a basal da mandíbula. Espaços faciais secundários também são conhecidos como espaços mastigadores. Temos o espaço pitérigo-mandibular, massetérico, temporal superior e profundo e mastigatório. O espaço pitérigo-maxilar. Os limites dele são a borda posterior do espaço bucal, que fica por anterior, o arco zigomático por superior, a glândula parótida por posterior, a borda da mandíbula por inferior por lingual e o ramo ascendente lateralmente. Normalmente as causas vêm de uma infecção do espaço bucal que drena para essa região e terceiros molares inferiores. Lembrando, pitérigo maxilar é pitérigo lugar, lembra da pitérigo mandibular, que é a anestesia. Espaço massetérico. Limites: o músculo masseter, anteriormente, pelo nome já fica mais fácil de lembrar, o arco zigomático, que é onde o masseter está quase inserido, a glândula parótida por posterior e a borda da mandíbula por inferior. Mesma coisa, nas origens, porém temos os molares inferiores e superiores adjuntos. O espaço temporal superior é um espaço extremamente raro de acontecer, porém é um espaço importante porque tem a artéria maxilar e vasos e nervos mandibulares nessa região. Normalmente é o músculo temporal pela medial, a face do temporal lateralmente. Temporal profundo, o músculo temporal lateralmente e o periósteo do osso temporal pela medial. Aqui a gente já consegue ver esses espaços da subdivisão do mastigador, tendo todas essas delimitações. Aqui fica mais fácil um pouquinho. Então a gente consegue ver o músculo pitérigo medial, o espaço pitérigo mandibular, que está aqui nessa região, tá vendo? Aqui temos o arco zigomático, a região onde ficaria a anestesia pitérigo mandibular é aqui embaixo, aqui fica onde vai ficar a infecção. Aqui temos o espaço massetérico, que fica abaixo do arco zigomático, pelo lado de fora da mandíbula, espaço temporal profundo, espaço intratemporal e o osso esfenoide. Aqui também uma visão mais distanciada, todas essas imagens são do livro do Dr. Ronaldo Rodrigues de Freitas. E vamos falar sobre os espaços perigosos. Quais espaços que nós temos que ficar bem preocupados se começam a ser infectados? O espaço retrofaríngeo, o espaço perigoso, o espaço pré-vertebral e os espaços carotídeos. O espaço retrofaríngeo normalmente vem de uma evolução de infecções do parafaríngeo e normalmente acontece também em infecções pediátricas. A parte anterior dele é a fáscia bucofaríngea. O arco zigomático é superior desse espaço. A fáscia alar e as bainhas carotídeas ficam para o posterior e ele literalmente se estende da base do crânio ao mediastino. Logo, se for para começar uma infecção a descer para o mediastino e podendo causar uma mediastinite que leva o paciente ao óbito rapidamente, vai vir daí. Vai começar numa infecção submandibular, que vai evoluir para isso, vai começar numa infecção sublingual, que vai evoluir para isso. Bom? O espaço perigoso, o nome já diz, ele é a rota expressa para o mediastino. 40% das infecções que caem nesse espaço vão para o mediastino. Ele fica entre os corpos vertebrais anteriormente, lateralmente as apófises transversa e contralateral, atrás do retrofaríngeo e do espaço pré-vertebral e acima do diafragma. Espaço pré-vertebral. Os seus limites anterior são os corpos vertebrais, lateralmente as apófises transversas e contralaterais, atrás do espaço perigoso e são também causas de mediastinite. Espaços carotídeos. Os limites anteriormente e lateralmente são os músculos subcutâneos do pescoço, posteriormente é a fáscia pré-vertebral e lateralmente é o espaço visceral e posterior da fáscia pré-vertebral. Extensão. Vem desde a base do crânio, seguindo o arco aórtico, englobando a veia carótida e o nervo vago e veia jugular. Então, como eu disse, espaços secundários, espaços pancervicais são espaços que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente vai ver na anatomia deles também. Então, aqui vai estar o retrofaríngeo, aqui vai ter a glândula parótida, a mandíbula e os espaços sublinguais para vocês verem como eles se tornam vias de drenagem. Espaço faríngeo lateral, a loja da parótida, o espaço massetérico para essa região, todos eles podem vir para o retrofaríngeo.
Aqui a gente consegue já ver o espaço pré-vertebral, que é anterior às vértebras, que quando tem uma infecção dessa região, uma elevação da nuca do paciente pode ser enxergada e ele apresentar uma drenagem. Já o espaço retrofaríngeo, nessa região aqui, e tudo mais. Gente, muito obrigado por acompanhar o canal. Eu vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem suas dúvidas no comentário. Por favor, siga-nos no Instagram e clique aqui para assistir mais às nossas outras aulas, tá bom? Até mais, espero vocês. Tchau!